Olá, pessoal. Meu nome é Karen, eu sou enfermeira do Sereste e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse serviço e sobre a importância das notificações. Eu vou compartilhar com vocês, então, uma apresentação para ficar melhor para a gente entender. Bom, pessoal, eu acho que antes de tudo é importante a gente compreender o conceito da saúde do trabalhador. Então, o que é essa saúde do trabalhador? É um campo do saber que busca compreender, então, as relações entre o trabalho e o processo de saúde e doença. E qual que é o objetivo disso? É a atenção integral à saúde desse trabalhador, com ênfase na vigilância, buscando sempre a promoção, a proteção da saúde desses trabalhadores e das trabalhadoras e a redução, então, da morbimortalidade decorrente dos processos de trabalho, dos modelos de desenvolvimento, dos processos produtivos. Bom, gente, a saúde do trabalhador, né, por mais que ao longo da história ela vem tendo ênfase maior agora, ela já está estabelecida há um tempo, desde a nossa Constituição Federal, lá em 1988. E alguns trechos eu destaquei que é importante, aonde fala principalmente disso, que são os artigos 198 e o artigo 200. O artigo 198 ele estabelece que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único. E o artigo 200, e são trechos, tá, gente? Ao Sistema Único de Saúde compete executar as ações de saúde do trabalhador, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, vejam, já desde 1988, já se fala, então, da obrigatoriedade, né, do olhar para as ações em saúde do trabalhador. Depois disso, veio, então, a nossa Lei Orgânica de Saúde, né, que é a 8080, onde ela coloca a saúde do trabalhador como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, tá? Então, a gente tem todo uma legislação que fala, né, que dá esse amparo legal para a saúde do trabalhador. Além da Constituição Federal, da legislação, da Lei 8080, nós temos algumas outras legislações que se destacam na saúde do trabalhador e que é importante a gente ter o conhecimento delas. Tá? Não é exclusivo da saúde do trabalhador. Por exemplo, a portaria de consolidação número 2 e a número 3, provavelmente vocês já conhecem, mas nelas também está contido. Então, a portaria de consolidação número 2, ela trata das políticas de saúde, tá? E nela está contida a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Não é só sobre a PNSTT que ela trata, tá? São todas as políticas em gerais, mas lá está a da saúde do trabalhador. E a portaria de consolidação número 3, aonde ela trata das redes de atenção à saúde. E nela está contida a RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, assim como aborda tantas outras redes, Rede Cegonha, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, enfim, tem a RENAST lá também. Né? São portarias importantes para a saúde do trabalhador e que vale a pena vocês darem uma olhadinha depois, tá? Coloquei também a resolução 603, que ela é de 2018, que é do Conselho Nacional de Saúde. Essa resolução, pessoal, ela aborda sobre os serestes. Por quê? Existem serestes no país inteiro, mas cada um tem uma característica. Então, por exemplo, tem serestes que têm uma área de abrangência maior, outros têm menor, alguns realizam algumas ações,
outros realizam outras, lógico que algumas ações elas são semelhantes, mas elas divergem entre os serestes, né? E essa resolução 603, ela vem justamente para tentar minimizar isso. Em outras palavras, vamos colocar assim entre aspas, tentar meio que uma padronização, tá? E, não menos importante, o caderno da atenção básica número 41, que fala da saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Que aí é bem voltado para a atenção primária mesmo. Bom, pessoal, antes da gente iniciar no Sereste e nas notificações, acho que também é importante a gente compreender um pouquinho sobre a RENAST, que é essa Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, como eu mencionei anteriormente. A RENAST, ela foi criada inicialmente pela Portaria 1679 em 2002, e ela representa um fortalecimento da política de saúde do trabalhador no SUS. Então, essa rede, ela objetiva integrar todos os serviços do SUS para o desenvolvimento de ações em saúde do trabalhador, ou seja, ela vai qualificar essa rede SUS, tá? Na saúde do trabalhador. Ela traz como uma das principais estratégias o Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Mas nós vamos ver lá um pouquinho mais adiante que as ações em saúde do trabalhador elas não são exclusivas do Sereste, tá? Bom, gente, então, pensando na saúde do trabalhador, essas políticas públicas, né, que surgem, né, que são elaboradas em saúde do trabalhador, elas visam garantir, então, um trabalho sem um prejuízo, né, um dano à saúde desse trabalhador. E aí, essas ações em saúde do trabalhador, elas sempre apresentam um caráter intra e intersetorial, com uma abordagem interdisciplinar e com gestão participativa dos trabalhadores. Pessoal, as ações em saúde do trabalhador, elas sempre envolvem diversos atores, tá? Ela nunca é de uma instituição só, de um órgão só, de um profissional só. Ela precisa de diversos olhares, diversos conhecimentos, diversos órgãos atuando junto, porque são olhares e ações que se complementam para a gente buscar o quê? Justamente essa atenção integral à saúde do trabalhador. E quando eu falo num modelo de atenção integral à saúde do trabalhador, isso implica em qualificar as práticas de saúde, né? Então, qualificar as práticas de assistência, promoção, de proteção, de vigilância, logicamente orientadas por critérios epidemiológicos. Ainda na RENAST, né, a estruturação da RENAST, ela prevê, né, antes eu tinha falado que ela tem como principal estratégia o Sereste, mas que não fica no Sereste, né? Então, ela prevê ações na rede da atenção básica e do PSF, né, atenção primária em saúde em geral, da rede Sereste e ações na rede assistencial de média e alta complexidade do SUS. Vejam, pessoal, então isso já está posto pela RENAST, ou seja, a saúde do trabalhador a gente não pode entender como uma caixinha que fica, a saúde do trabalhador pertence ao Sereste. Não, o Sereste é mais uma instância que atua na saúde do trabalhador. Mas vejam, a responsabilidade é desde a atenção primária, passando pela atenção especializada, média e alta complexidade, né? Lógico, a gente tem trabalhadores em todos os níveis de atenção. Quando você vai atender um paciente, né, um cliente na unidade de saúde, aquela pessoa que está ali, antes de ser um cliente, um paciente que seja, ela traz um contexto e muito provavelmente ela é um trabalhador, seja formal ou não,
tá? Então, o trabalhador, ele está presente em todos os níveis, ele perpassa todos os níveis de atenção, então não tem como a gente colocar ele numa caixinha e falar, olha, o trabalhador pertence ao Sereste. Não, tá? Então, as ações em saúde do trabalhador, elas têm que ser desenvolvidas em todos os níveis de atenção, tá ok? Elas devem ser desenvolvidas de forma descentralizada e, logicamente, hierarquizada, né? Em todos os níveis de atenção do SUS, incluindo as ações de promoção, as preventivas, as curativas e de reabilitação. Pessoal, eu retirei esse slide de uma apresentação da Flávia, do Ministério da Saúde, tá? Tem a fonte, no final deixei as referências também. E eu achei muito interessante porque eu peguei esse especificamente que fala da atenção primária à saúde, tá? Então, do papel da atenção primária à saúde na saúde do trabalhador, tá? Então, ó, acompanhar o trabalhador em todas as etapas do tratamento, buscando a integralidade da atenção, tá? Atender e reconhecer o usuário como trabalhador, estabelecer relação entre as queixas e os sintomas com o trabalho. Eu costumo abordar bastante a questão assim, geralmente a gente percebe, as pessoas que estão na unidade, né, os profissionais da unidade, às vezes percebem que algumas pessoas, alguns pacientes, alguns clientes, eles têm uma certa frequência na unidade, né? E alguns até, por exemplo, de segunda-feira, e geralmente chega com uma queixa, estou com dor, logo pela manhã, que às vezes sai com um receituário de analgésico, anti-inflamatório e um atestado, né? E que frequenta a unidade, assim, né? Com uma certa... vai com uma certa frequência à unidade, com uma queixa recorrente, né? Então, acho que cabe a gente parar e refletir um pouco, prestar atenção, de repente conversar nesse acolhimento com esse usuário, com esse cliente, né? O porquê, o que leva ele a estar ali toda semana, né? O que ele faz, né? A gente tem que pensar que ali ele está apresentando uma queixa, mas a gente tem que levar em consideração todo o contexto histórico, contexto de trabalho, lembrar que esse cliente que está ali na nossa frente, ele traz, ele tem uma vida lá fora, né? E nela está incluída o trabalho. Então, será que essas queixas que esse trabalhador está relatando para mim, que esse cliente está relatando para mim, não pode estar relacionada com a atividade laboral dele, né? De repente é isso que está fazendo, ou mesmo, às vezes ele relata uma queixa física, mas a gente tem que pensar também que isso pode estar além, né? O trabalhador, ele pode ter prejuízos físicos na sua saúde, mas também pode ter prejuízos psicológicos também, né? Então, pode ter um comprometimento físico, mas pode ter um comprometimento que decorre da organização do trabalho. E isso afeta o aspecto biopsicossocial, né? Dele. Então, a gente precisa ter esse olhar. E quem que vai conseguir identificar isso são vocês que estão na atenção primária, né? Que são a porta de entrada do sistema de saúde. Tá ok? Continuando, então. Além disso, realizar atividades educativas com os trabalhadores do seu território de abrangência para auxiliar na prevenção dos acidentes de trabalho. Aí aqui ele coloca a notificação no SINAM. Não é o caso aqui do município de Araraquara, né? A notificação do SINAM, ela é feita pelo setor da vigilância epidemiológica, que fica lá dentro do Sereste, que só trata dos casos de agravos do trabalho. Então, a notificação do SINAM segue por lá, tá? Mas vocês, enquanto unidade de saúde, a gente vai falar mais para frente, vocês têm o RAT, tá? E aí que é um instrumento de notificação que fica para vocês aí na unidade, tá? Além disso,
Reconhecer os trabalhadores de maior risco para priorizar o atendimento e encaminhamento aos serviços de apoio e especializados da rede SUS, tá? Realizar referência e contrarreferência articuladas entre os serviços da rede SUS que atendem o trabalhador. Vou fazer uma pausa aí para indicar como é que esse trabalhador vai. A gente vai falar do fluxo de chegada para o Sereste, mas, gente, lembrar sempre, essa questão de referência e contrarreferência, o trabalhador, é importante que ele vá sempre referenciado, tá? Para outras instâncias, para atenção especializada, ok? E com outras documentações que a gente vai falar mais para frente, mas é sempre importante ter essa documentação da referência e contrarreferência, tá? Preencher o laudo de exame médico da CAT nos casos pertinentes. Bom, pessoal, geralmente aqui no município de Araraquara, nós temos uma médica que fica na UPA em um dia específico somente para fazer a assinatura da CAT, tá ok? Então, dificilmente o médico da unidade vai preencher esse exame médico da CAT, dificilmente, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Ele pode fazer, né? Principalmente nessas questões do adoecimento, né? Que a gente vai ver que é um processo mais moroso, né? Mas existe, Araraquara tem essa médica, então, que fica na UPA, né? Aí eu não sei especificar o dia certo, mas entrando em contato na UPA e perguntando o dia e o horário que a médica está lá, eles informam, e aí o trabalhador vai com a CAT somente para isso, não precisa passar por atendimento na UPA, né? Ele já chega falando que foi para assinar a CAT, e aí eles já direcionam, o pessoal da UPA já direciona o atendimento para a médica do trabalho, então, fazer a assinatura desse documento, tá ok? Mapear as atividades produtivas do território e identificar os potenciais riscos à saúde advindos do trabalho. Gente, isso é muito importante, né? Conhecer o seu território de atuação, porque aí você consegue entender o perfil de adoecimento da sua população, né? Você consegue traçar ações de prevenção e ações educativas mais efetivas para aquele território, né? A partir do momento que você conhece ele. Tá ok? Articular a equipe do Sereste para prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio matricial. A gente vai ver mais para frente que o Sereste ele tem esse papel de retaguarda técnica, né, de suporte técnico. Então, manter sempre essa articulação conosco, né, a atenção primária e as demais instâncias do SUS com o Sereste, né, para a gente sempre podendo orientar e conduzir melhor o caso. Lembre-se que eu mencionei anteriormente, nenhum caso ele é conduzido de maneira individual, né? Pensando na questão profissional. A gente precisa de mais de um profissional, de mais de uma instância, então são saberes que se complementam para uma melhor condução do caso. Então, gente, por mais que exista um agendamento para o Sereste, que a gente vai ver como é que é feito, vocês podem entrar em contato com a gente via telefone, está na dúvida, entre em contato com a gente, discute o caso, né? Nós temos muitas situações em que o trabalhador, ele chega na unidade, às vezes lá no Sereste, ele chega sem uma referência, sem a documentação necessária para um melhor atendimento, uma melhor condução do caso, né? Ou até mesmo, né, já aconteceu de chegar a casos que não eram casos para o Sereste, né? Então, tá na dúvida, entre em contato com a gente, seja pelo telefone, seja por e-mail, que a gente está sempre disposto a orientar e ajudar da melhor forma possível, ok? Isso também para evitar, né, que o trabalhador fique pipocando de um serviço para o outro, né? A gente tem que lembrar que geralmente quando o trabalhador ele vai para a unidade de saúde, né, que ele já está com esse comprometimento de saúde, muitas vezes ele está afastado, ele não está em condição de trabalho, às vezes ele está dependendo do INSS.
Fica difícil a condição financeira nesse momento, então a gente tem que pensar também nisso, né? Levar isso em consideração. E o trabalhador ficar pipocando de um serviço a outro, às vezes ele não tem nem condição econômica para isso, né? E às vezes um telefonema a gente consegue discutir e conduzir melhor o caso, orientar melhor e fazer o direcionamento adequado, ok? Bom, pessoal, então, desse slide era isso. E aí a gente vai falar, então, um pouquinho sobre o CEREST, né? O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Mas, afinal, o que o CEREST é? O que o CEREST faz? O CEREST, ele é um serviço de retaguarda técnica, como a gente falou ali, né? Então, nós não somos um serviço porta aberta, tá ok? É um serviço especializado nas ações de saúde do trabalhador, junto aos serviços da rede SUS, na promoção, prevenção, vigilância, pesquisa, tratamento e diagnóstico. É aquilo que eu falei. Nós não vamos atuar sozinhos, ok? Nós precisamos dos demais atores, das demais instâncias do SUS, até porque, pessoal, quem conhece melhor o trabalhador é a unidade de saúde, é a atenção primária, que faz o acompanhamento desse trabalhador, tá ok? Ele pode vir para a gente para um atendimento, mas nós vamos fazer o acompanhamento desse trabalhador por um período, né? Como todas as outras demais situações, não da saúde do trabalhador, por exemplo, vamos usar uma outra área, a saúde da mulher. As mulheres que também vão para o HR, né? Elas ficam por um período, né, ou o ambulatório de saúde da mulher, elas vão por um período, mas elas não deixam de receber o atendimento e serem acompanhadas pela atenção primária, tá ok? O trabalhador é a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, para entender, o CEREST, apesar de estarmos sediados aqui no município de Araraquara e de sermos funcionários da prefeitura, nós temos uma atuação regional, tá? Então, nós atuamos em 24 municípios. São os mesmos municípios, é a mesma área de abrangência da DRS-3, tá ok? Então, toda essa nossa região é a região que nós devemos atuar, tá? Por isso, até que nós somos um serviço de retaguarda técnica. Imagina se nós fôssemos um serviço como a unidade de saúde. Para atender 24 municípios, nós não daríamos conta, tá ok? Então, a gente fica como um serviço especializado na retaguarda técnica de todos os serviços e municípios da nossa área de abrangência, todos os serviços do SUS e os municípios da área de abrangência. Bom, pessoal, para falar um pouquinho agora das atribuições de maneira resumida, né? Afinal, o que o CEREST faz? Tá? Então, ele executa ações em saúde do trabalhador, monitora informações e condições de saúde dos trabalhadores, né, por meio dos sistemas, tá ok? Do CISRAT, do SINAM, presta apoio técnico-pedagógico aos municípios de abrangência e à rede de atenção à saúde, promove ações de prevenção, realiza eventos e participa de fóruns, promove capacitação de profissionais da rede de atenção à saúde, participa de reuniões da CIR, da área de abrangência, que é a Comissão Intergestores Regional, né, onde tem a representação de cada município, uma reunião que ocorre na DRS, contribui, né, isso em caráter complementar de ações de vigilância, realiza apoio matricial, elabora o plano de trabalho anual e faz também a análise de situação de saúde, né, dos trabalhadores de determinada região, de determinado território. Bom, o que a gente precisa ter clareza também, né? Em hipótese alguma, isso, gente, está dentro das portarias e da resolução 603, que eu mencionei no começo. Em hipótese alguma, o CEREST deve se comportar como porta de entrada
do sistema de saúde, tá ok? Então, nós não recebemos demanda espontânea, tá? A porta de entrada do sistema de saúde é a atenção primária. O trabalhador, quando ele vai para a gente, ele vai sempre referenciado, tá ok? Porque são situações, são condições específicas para o atendimento, ok? Por isso nós não realizamos a demanda espontânea. Outra coisa, pessoal, a gente não deve assumir a função de SESMIT ou similar. Similar, quando eu digo, é serviço de medicina ocupacional, tá ok? Ou seja, então nós não fazemos avaliação de mudança de função, de retorno ao trabalho. Essa questão a gente tem recebido muito trabalhador chega lá com encaminhamento para a gente, assim, necessita de avaliação para afastamento do trabalho. Pessoal, a unidade, ela tem condições, e o médico da unidade, ela tem condição de fazer o afastamento do trabalhador, tá? Não precisa encaminhar para o Sereste avaliar isso, né? E a finalidade do atendimento do Sereste nem é esse. A gente vai ver qual que é a finalidade do atendimento. Então, assim, quem faz o acompanhamento e quem tem condição de conduzir o caso é o médico que faz o acompanhamento desse trabalhador, tá ok? Então, exame admissional, exame demissional, isso daí, tudo que é função do SESMIT, a gente não pode fazer, tá ok? A gente deve trabalhar, então, na perspectiva do matriciamento, visando sempre o reconhecimento do trabalho como determinante do processo de saúde e doença. É justamente isso, o que a gente está trabalhando para implementar, né? O matriciamento, principalmente com a atenção primária e com os demais serviços do SUS, né? Porque, afinal, como eu mencionei no começo, o trabalhador, ele perpassa por todos os níveis de atenção, né? Então, o matriciamento, ele deve ser feito com todos os serviços, né? Em especial com a atenção primária. Justamente para a gente, o quê? Ter um olhar mais apurado, né? Para uma maior facilidade para o reconhecimento desse trabalhador e dessa relação da queixa que ele apresenta com a atividade produtiva dele, tá ok? E aí, falando, então, do atendimento do Sereste, né, qual que é a finalidade do atendimento do Sereste? É a elucidação e o estabelecimento dessa relação do adoecimento com o trabalho, tá? Então, passou em atendimento na unidade de saúde. É uma situação mais complicada, ou é uma situação que os profissionais ficaram com dúvida, será que tem relação com o trabalho ou não? Aí sim, faz uma guia de referência, agenda e encaminha para atendimento no Sereste, ok? É justamente para a gente estabelecer o nexo causal. Bom, pessoal, esse daqui é um fluxograma do RAT. O RAT é o relatório de atendimento, né, dos acidentados, de agravos do trabalho. Ele deve estar disponível na unidade. A unidade que não tem, pode entrar em contato no Sereste, que a gente encaminha o bloco para vocês, tá ok? Então, a gente tem a situação no ambiente de trabalho. Essa situação, ela pode vir a desencadear um acidente ou uma doença do trabalho. Quando acontece o acidente, gente, como é um evento agudo e geralmente a pessoa precisa do atendimento imediato, ela se direciona geralmente para a unidade de pronto atendimento, né? Para as UPAs, pronto-socorro, enfim. Lá vai ser preenchido, então, o RAT, tá? Só que o que acontece? A doença, dificilmente ela vai ser notificada na unidade de pronto atendimento, né? Porque ali é um atendimento pontual, né? É a situação daquele momento. E a doença, o que acontece? Geralmente, ela é morosa. Ela leva um tempo para estabelecer no organismo do indivíduo, né? Do trabalhador. Então, e quem que vai conseguir identificar, então, esse adoecimento? É a unidade que faz o acompanhamento do trabalhador, que seriam
a atenção primária à saúde, né? As UBSs, os PSFs. Então, identificando esse adoecimento, preenche o RAT. E aí, esse RAT segue para onde? Aqui no município, ele vai seguir para vigilância epidemiológica municipal. Aqui, no caso, como eu mencionei para vocês, nós temos dentro do Sereste o Serviço de Vigilância Epidemiológica do município de Araraquara, dentro do Sereste, é uma parte, né, do serviço, que é a parte que cuida apenas da saúde do trabalhador, tá ok? Então, os RATs chegam lá, tá? E aí, lá vai ser feito o processo de investigação desses acidentes. Então, vai ser contatado o trabalhador, em algumas situações vai ser contatado a empresa, e vai fazer, então, a notificação no SINAM, tá ok? Tudo isso, toda essa ação proveniente, então, da notificação do RAT, tá? Da unidade. A vigilância epidemiológica, então, a informação segue para o GVE, né, que também tem acesso ao SINAM, troca informações com o SINAM, né, tem acesso a esse SINAM, essas informações. E aí, em algumas situações, pessoal, é necessário a inspeção em ambiente de trabalho, tá? E aí a vigilância epidemiológica, ela aciona, então, a vigilância sanitária municipal, que vai, então, fazer essa ação, né? A inspeção, a atividade em loco, tá ok? E aí a Visa, né, a Vigilância Sanitária, ela alimenta o Civisa, que é um sistema deles, que também repassada essa informação para a GVS, que também tem acesso ao Civisa, e aí a vigilância sanitária também aciona o Sereste para acompanhamento das situações em muitos dos casos, tá ok? A gente atua em conjunto. Existem algumas parcerias também que são feitas, né? Como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, né? O antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que em algumas ações, em algumas situações, a gente precisa desses parceiros, sindicatos, né? Então, às vezes, a gente se depara com situações no ambiente que a gente precisa de modificações, de adequações, estabelece-se um prazo para o empregador adequar, mas, assim, se a gente percebe que não há muita mobilização por parte desse empregador para a modificação desse ambiente, a gente conta, então, com alguns outros parceiros, né? Como, por exemplo, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho. E também recebemos, né? Nós temos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que algumas denúncias protocoladas lá, né, em relação a questões de agravos do trabalho, ele, então, solicita para a gente, lá do Sereste, para verificar em loco a situação, tá ok? Aqui, pessoal, é um fluxograma de encaminhamento. Então, os sindicatos, como que o trabalhador chega até o Sereste, né? Os sindicatos, a vigilância em saúde do trabalhador, que é o setor de vigilância municipal, convênios, enfim, devem orientar o trabalhador a procurar a unidade de saúde a qual ele pertence, né? Justamente por ser a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o Sereste, ele é um serviço do SUS, tá, pessoal? Lembra, ele está inserido ele faz parte da Renast, que é uma rede do SUS. Então, essas instâncias devem direcionar o trabalhador para a unidade de saúde que vai fazer essa identificação desse trabalhador, vai fazer o acompanhamento do caso, né? E aí, se necessário, vai preencher a guia de referência, tá? Vai preencher o RAT, se ele já não possuir, vai fazer
o agendamento, que aqui, gente, esse fluxograma tá assim, setor de agendamento do município, porque a gente acaba utilizando para toda a nossa área de abrangência, todos os municípios da nossa área de abrangência, por isso está assim. Então, tem município que a unidade não faz agendamento direto, tá? Ela tem que encaminhar para o setor de agendamento do município. Mas aí, no caso da unidade de saúde, como vocês têm acesso a esse agendamento, o agendamento é feito via sistema FAA, tá ok? Lá tem a agenda, é a agenda da assistente social. A assistente social que faz o acolhimento desse trabalhador. Então, mas eu quero uma avaliação da médica do trabalho. Não tem problema, pessoal. Pode colocar na guia de referência a médica do trabalho, mas vai ser agendado na agenda da assistente social, tá ok? É só essa agenda existente para chegar para o nosso serviço, tá ok? E aí, pessoal, só fazendo um parêntese aqui, é importante que esse trabalhador vá, então, com o RAT, com a guia de referência, que ele leve os exames que ele possui, tá ok, gente? A carteira de trabalho, para ficar mais fácil, então, essa elucidação do agravo do trabalhador, né? A definição do nexo causal, o estabelecimento do nexo causal, tá ok? A gente precisa, né, de recursos, né, de subsídio para ajudar nesse nexo causal, tá ok? Bom, então faz o agendamento via FAA, o trabalhador chega, passa então faz o acolhimento. Aqui, gente, lá dentro a gente já está fazendo o acolhimento com a assistente social e a enfermagem, tá? Porque senão ele passava, fazia o relato para a assistente social, depois fazia o relato para mim, por exemplo, né, enfermeira, ou para as outras enfermeiras, depois fazia o relato para o médico do trabalho. Só que o que acontece? Além de contar a história 3 vezes seguida, o que acontece? Muitas das situações, né, elas abalam o trabalhador, né, e ele ficar revivendo aquilo também não é muito legal. Então, por isso que a gente já faz o atendimento em conjunto, o acolhimento em conjunto, o serviço social e a enfermagem, tá? Aí passa com o médico do trabalho e, dependendo da situação, né, ou como o médico da unidade também solicitou, pode ter uma avaliação da psicologia, que nós temos uma psicóloga no Sereste, da fisioterapia, que nós temos uma fisioterapeuta também no Sereste. Lembrando que esses 2 casos, gente, de psicologia e fisioterapia do Sereste, são casos exclusivos, o atendimento exclusivo para agravos do trabalho, ok? Então, é decorrente, porque o atendimento que a gente faz no Sereste são para trabalhadores vítimas de acidente ou de doença pelo trabalho, ok? Então, tem que estar o comprometimento para o atendimento de psicologia e fisioterapia tem que ser de trabalhadores que têm queixas relacionadas ao trabalho, tá ok? Tem comprometimento decorrente do trabalho. E pode também demandar o apoio e ações do setor de engenharia e segurança do trabalho, que nós temos também, né, o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho. Bom, pessoal, chegamos então na notificação. Então, quando que eu faço essa notificação, né? Quando que eu vou preencher esse RAT? Eu preencho o RAT, pessoal, sempre que houver a suspeita ou a confirmação de agravos do trabalho, seja acidente ou doença, tá ok? Por quê? Esse RAT, ele vai seguir, como a gente mencionou anteriormente, para o serviço de vigilância epidemiológica do município, que vai fazer, então, a investigação desse agravo, né? Então, vai entrar em contato com o trabalhador para entender melhor o que aconteceu, tá? Não só com o trabalhador, e às vezes, alguns casos, faz-se necessário também o contato com a empresa, tá ok? E vai notificar, então, no RAT, como eu mencionei, né? O RAT, ele tem 2 vias.
a primeira é a via branca, que essa via é a via que vai seguir para o serviço de vigilância do município, tá ok? Esse RAT que vocês têm que encaminhar para a vigilância. E a via amarela, que é a via carbonada, é a segunda via, né? A folha de baixo carbonada. A via amarela, essa via, então, que é a via do trabalhador e que geralmente ele entrega na empresa para abertura de CAT, né? Esse instrumento, gente, ele indica que o trabalhador teve um atendimento em saúde, em alguma unidade de saúde, né? Por conta de algum agravo do trabalho, tá ok? Até muitas empresas, elas estão solicitando essa via, né? Esse instrumento para fazer a abertura da CAT, tá? Isso não é uma condição obrigatória, viu, gente? A empresa, ela pode fazer a abertura da CAT com um relatório médico, enfim, não necessariamente com o RAT, mas como existe esse instrumento, as empresas elas aderiram, né, e estão solicitando esse instrumento, que é um instrumento que comprova mesmo que o trabalhador teve o atendimento em saúde por conta de um agravo do trabalho, tá ok? Mas aí, além do RAT, quais são os instrumentos de notificação? Né? Então, o RAT, como a gente mencionou, ele é destinado, pessoal, a todos os trabalhadores, tá ok? Não precisa ter registro em carteira, é qualquer trabalhador, formal, informal, seletista, estatutário, enfim, todos os trabalhadores, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que o trabalhador, ele também, a gente tem que considerar, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente tem vivenciado, né, com tanto desemprego, uma situação tão difícil no país, em que muitas pessoas tiveram que se realinhar, né, criar outras estratégias para sobreviver mesmo, né? Então, muitos começaram, por exemplo, a fazer bolo em casa, faz bolo por encomenda, tem gente que trabalha com isso, né? Tem costureiras que trabalham em casa, tem mecânicos que têm a mecânica ou funilaria do lado de casa e que não tem, por exemplo, um registro em carteira, tá? Que são esses trabalhadores, eles também são trabalhadores, eles também têm uma atividade de trabalho, mesmo que eles não tenham um registro em carteira, mas eles são trabalhadores. E como toda atividade de trabalho, eles também estão sujeitos a acidentes, a adoecimentos, entendeu? E a gente tem que considerar isso e conseguir identificar, e a gente também faz essa notificação que é no RAT, tá ok? Então, ele é preenchido nas unidades de saúde, né? Então, nas unidades da atenção primária e nas unidades de urgência e emergência, nos convênios, nos ambulatórios, enfim, né? Temos também o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que vocês também conhecem. Ele é um sistema a nível nacional, tá? Onde você notifica, então, os acidentes e as doenças de notificação compulsória. Só queria fazer um outro parênteses ali no RAT ainda. O RAT, ele é um instrumento para fins epidemiológicos, tá, pessoal? Para a gente entender o perfil de morbimortalidade dessa população, é também um registro do atendimento devido a um agravo, vai orientar a empresa a fazer a abertura da CAT, mas ele é um instrumento para fins epidemiológicos, tá? Ele não tem fins previdenciários, né? Ele não, então, não adianta levar no INSS, porque o perito geralmente não vai olhar, porque ele não é um instrumento previdenciário. Um instrumento previdenciário é a CAT, né, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, que ele é destinado, ao contrário do RAT, ele é destinado ao trabalhador
formal, tá? Então, o trabalhador tem que ter um registro em carteira, e ela é geralmente e preferencialmente emitida pelo empregador. Existem situações, obviamente, em que o trabalhador não faz a abertura da CAT, tá? E aí existem outras instâncias ou atores, né, que podem fazer essa abertura, né? Como, por exemplo, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico que acompanha ou alguma autoridade pública. Tá ok, gente? Lembrando que é preferível, aqui em Araraquara, a gente sempre orienta o trabalhador, se não é empresa, né, a procurar o sindicato da categoria, tá ok? O próprio trabalhador pode fazer essa abertura, mas o que a gente tem observado, pessoal? Que quando chega no INSS e que é visto que essa CAT foi aberta pelo próprio trabalhador, ela não é vista com muito bons olhos, entendeu? Então, é preferível que outras instâncias ou outros atores façam essa abertura ao trabalhador, tá? E então, gente, por que a gente tem que notificar, né? Porque a notificação, ela permite traçar o perfil epidemiológico, né, da empresa, do município, do território, né? Como, por exemplo, eu consigo saber qual que é o ramo de atividade que mais acidenta, o tipo de acidente ou doença prevalente, a gravidade, né? Se eu tenho mais acidente grave, se eu estou tendo muito acidente fatal, se eu estou tendo muito acidente leve, moderado, enfim, entre outros pontos também. E com isso, é possível, então, traçar estratégias de prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores, né, em ambiente laboral. Lógico, se eu tenho a notificação, eu tenho informação, eu tenho dados. A partir dos dados, eu consigo promover, traçar, elaborar estratégias e ações, né, para uma atuação mais efetiva, né? Tá ok? Além disso, né, e garantir direitos ao trabalhador formal, né, no caso da CAT, tá ok? Isso, então a gente observa que o quê? Que essa notificação, a qualidade da informação, da notificação, ela vai impactar nas ações de saúde do trabalhador. E, pessoal, isso é muito importante, porque a gente recebe, o Serviço de Vigilância Epidemiológica recebe notificações com poucas informações, mal preenchida, falta informação, e isso compromete muito a ação. Então, porque às vezes acontece, você não consegue localizar o trabalhador, você não consegue localizar a empresa, o ramo de atividade que ele trabalha. Isso tudo vai comprometendo as ações. Você não consegue compreender de fato, né, de uma maneira integral o que está acontecendo, e a ação fica comprometida. Você não consegue traçar ações de promoção, de prevenção, mas ela, se você tivesse a informação completa, seria uma ação mais eficaz, correto? O impacto positivo seria muito melhor, tá ok? Aí, pessoal, eu trouxe também algumas legislações referente à notificação, tá? Então, tem dentro da portaria de consolidação número 4, a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Vale a pena vocês darem uma olhada nessa lista, que lá já traça alguns agravos que estão vinculados ao ambiente laboral, aos agravos relacionados ao trabalho, tá ok? Tem também a portaria de consolidação número 5, no anexo 80, né, que ela apresenta aproximadamente 400 agravos e seus fatores de risco
etiológicos de natureza ocupacional. Também vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse anexo. E a nota informativa número 94, ela é de 2019 e ela traz orientação sobre as novas definições dos agravos e doenças relacionados ao trabalho no SINAM, tá ok? Como vai ser notificado no SINAM, tá? Como eu falei, quem notifica aqui em Araraquara é a vigilância epidemiológica. Mas, pessoal, a gente já tem que ir se preparando, né, para uma possível modificação, que todos os agravos relacionados ao trabalho, eles vão ser notificados no SINAM, tá ok? Então, essa nota, ela já tem um tempo, ela é de 2019, e a tendência, ela ir sendo colocada em prática, tá ok? Então, aí todos os agravos. Antigamente, você tinha notificação no SINAM, por exemplo, de acidente fatal, acidente grave, acidente biológico com menores de 18 anos. Esses agora, ele tirou os moderados e os leves, eles não eram incluídos no SINAM. Até por isso que se criou o RAT, né? Porque a gente precisava visualizar esses acidentes de trabalho, os leves e os moderados. Por quê? Se eu tenho uma empresa que está tendo muito acidente leve, não é porque ele é leve, isso também é significativo, né? Por que está acontecendo tanto acidente leve? Ou, opa, está tendo acidente moderado em determinado local, né? É importante a gente ter essa informação para a gente conseguir já pensar estratégias de atuação, ações, né, de prevenção, tá ok? O SINAM não tinha não abrangia, então, esses acidentes, né, os moderados, os leves. Agora, com essa nota informativa, vai incluir tudo, tá? Os leves, os moderados, os graves, fatais, os biológicos com menores que ainda continuam, tá ok? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o instrumento RAT. Essa é a RAT mais atual, né, que está vigorando. O que é importante? Ela foi separada em alguns pontos e eu vou tentar deixar um pouquinho mais simples, explicar sobre cada parte para vocês, tá ok? Então, gente, o cabeçalho ali preenche a unidade de atendimento e a data e horário do atendimento, tá ok, gente? Então, é a hora que o cliente ali, o usuário, o trabalhador, tá com o profissional. É aquele horário que eu estou atendendo, é ali que eu vou pôr, dia e hora. A identificação do trabalhador. Pessoal, esse campo é muito importante, tá? Então, nome da mãe, raça, cor, é importante colocar, porque a ficha do SINAM pede, data de nascimento, sexo, idade, endereço, telefone, colocar o telefone com DDD, porque às vezes o trabalhador pode receber atendimento aqui, mas não é daqui, né? É de outro município. Então, vir para trabalhos aqui, né? A ocupação, né? Se ele é registrado, se não é, a empresa, enfim. Esse campo de identificação do trabalhador é de extrema importância, desculpa. Ela que contribui muito para as ações, né? Porque aí a gente consegue saber quem que é esse trabalhador, consegue identificar, consegue fazer uma melhor investigação e consegue fazer uma melhor atuação, tá ok? Aí vamos para a descrição do agravo. Bom, pessoal, esse primeiro quadradinho fala dos acidentes com exposição a material biológico. Vejam que sempre tem data e horário. Nesse momento, eu vou colocar a data e o horário que ocorreu o acidente, tá ok? E aí eu vou indicar, né, se foi uma exposição percutânea, se foi na mucosa, na pele íntegra, pele não íntegra, ou outros se tem ali para especificar, tá ok? Em se tratando de doença do trabalho, né, uma doença ocupacional, olha lá, data de início dos sintomas, indicar ali do ladinho.
Pessoal, se não souber a data precisa, né, que às vezes é difícil a pessoa, eu comecei com dor no braço, tal dia de tal mês, né? Às vezes isso a gente não consegue, essa informação tão precisa. Mas o que vocês conseguirem de informação, vocês colocam ali, né? Então, faz 2 meses. 2 meses, nós estamos em maio, foi em março, entendeu? Março de 2022. Coloca ali. E aí indicar, né, qual doença é, relacionada, né? Ler-Dort é um transtorno mental, é um câncer, uma dermatose, a pneumoconiose, uma intoxicação exógena, a PAIR, um distúrbio de voz, enfim, ou outro adoecimento, e aí descreve ali naquele campo, tá? Ali embaixo. Essa é a continuidade da ficha, tá, gente? Eu só cortei porque não cabia no mesmo slide. Ia ficar muito pequena a imagem. E aí, então, o terceiro item que fala do acidente de trabalho, tá? Que aí pode ser, então, um acidente típico ou o de trajeto, tá? De trajeto é sempre no percurso da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Lembrando que, por exemplo, motoristas, quem tem dúvida, tá, gente? Por exemplo, entregador, ele trabalha geralmente com moto. Se ele sofre o acidente durante as entregas, né, durante a atividade de trabalho, é um acidente típico, tá, gente? É que ele trabalha com moto, mas ele não está no caminho da casa para o trabalho, do trabalho para casa, tá ok? E aí colocar, então, indicar típico ou trajeto, a data e o horário da ocorrência do acidente. E aí especificar o que envolve o acidente, né? Do que é o acidente, tá? Então, se é um acidente automobilístico, né? Se é um acidente de carro, se é um acidente de moto, de bicicleta, um acidente com máquina, né? Uma penetração de corpo estranho, uma queda da própria altura, um desastre natural, enfim. Vocês vão listar, ou se não encontrar em nenhuma dessas opções, assinala o outros e especifica do lado. E aí vai sinalizar, então, o tipo de lesão, o que esse acidente ocasionou, tá? Então, é uma amputação, uma concussão, uma contusão, perfuração, enfim. Ou, se não for de nenhum desses sinalizado, assinalar no outro e especificar o tipo de lesão ocasionada, tá ok? E aí a parte do corpo que foi atingida, né? O diagnóstico médico e o CID e a classificação inicial, tá ok, gente? Se é leve, se é moderado, se é grave, se é fatal, indicar sempre isso. Essas partes, pessoal, elas são de preenchimento médico, tá ok? A parte inicial, lá, a identificação do trabalhador, ela pode ser preenchida pela equipe de enfermagem, ou mesmo pelo pessoal, né? Tem locais que tem pessoal da recepção, então, o pessoal devidamente treinado, eles podem fazer o preenchimento daquela parte da identificação, tá ok? Mas essa parte que já envolve o atendimento, ela é do preenchimento médico, tá ok? E aí o afastamento, se houve, se não houve, e a quantidade de dias ali na frente. Pessoal, é fundamental que se indique os dias, tá? De afastamento. Por quê? Pode ser, lógico, né? Às vezes isso é um afastamento, pode ser um afastamento inicial. Mas é importante indicar porque tem algumas situações que às vezes você encontra uma classificação, por exemplo, leve ou moderada. Aí coloca lá, afastamento? Sim, dias, 30 dias. 30 dias, ele já não é mais enquadrado como um acidente moderado ou um acidente leve. 30 dias é um acidente grave, ok? Ela já altera a classificação desse acidente, tá? Então, tem 20 dias. Isso também ajuda até no processo de investigação para orientação do trabalhador, porque aí, se é um trabalhador formal, passou dos 15 dias, ele vai para o INSS, então
todas as orientações referentes a isso, ao processo de afastamento, ao encaminhamento para o INSS, né, o pessoal da vigilância acaba fazendo. Então, é fundamental e de extrema importância que vocês indiquem a quantidade de dias de afastamento, tá ok? E aí a descrição sucinta do agravo. É importante que descreva, né, conte um breve relato do que aconteceu, tá ok? Não precisa ser necessariamente o médico para fazer essa descrição sucinta do agravo. Pode ser o profissional da enfermagem mesmo, descreve ali o que aconteceu, para também auxiliar, né, e ficar melhor o processo de investigação, tá ok? E aí, no final, o carimbo e a assinatura do médico. Bom, pessoal, eu trouxe também essa sugestão complementar, né? Foi uma ação, um projeto desenvolvido em conjunto, foi a Universidade Federal de São Carlos, né, a UFSCar, que desenvolveu, contou com a parceria do Sereste e de outros parceiros, e nós montamos episódios para notificação, tá ok? E está disponibilizados esses episódios no YouTube. E eu coloquei aqui especificamente o episódio 4, que fala sobre o RAT, como preenche. Então, se vale a pena vocês darem uma olhadinha, é bem breve, é bem rapidinho e bem simples para entender, mas que pode contribuir também, tá? Tem os outros episódios, se eu não me engano, são 6 ou 7 episódios, mas foquei nesse porque os demais eles fizeram, lógico, né, voltado para o município de São Carlos, mas esse daqui, como ele de uma maneira geral, dá para ser utilizado aqui tranquilamente, tá ok? Bom, pessoal, essas são as referências que eu utilizei, tá? Era isso que eu tinha para conversar um pouquinho com vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre a saúde do trabalhador, né? Que ela está em todos os níveis de atenção, que todos os serviços do SUS, né? Todos os níveis de atenção têm ações para a saúde do trabalhador, e isso está previsto na Renast, né, que está dentro, que é uma rede da RAS, né? Então, assim, todas as instâncias, todos os níveis de atenção têm o seu papel na saúde do trabalhador, né? A saúde do trabalhador não é uma caixinha separada do Sereste, tá? Mas que nós, enquanto um serviço de retaguarda técnica, estamos para apoiá-los, orientá-los e trabalharmos em conjunto, né? E estamos à disposição, contem conosco, façam contato, dúvidas, entre em contato com a gente, lembrar sempre daquela questão que eu falei, não deixa o trabalhador ficar pipocando de um serviço para o outro, tá na dúvida? Liga que a gente esclarece e aí a gente já faz algo mais direcionado. E é isso, pessoal. Acho que espero ter ajudado até para compreender qual que é a nossa função, qual que é o nosso papel, da importância da notificação, por que é importante notificar e o quanto isso vai impactar nas ações de saúde do trabalhador, tá ok? Aqui está o nosso endereço, então, né? A gente fica ali na Rua Gonçalves Dias 468, o antigo prédio do INPS, ali de frente para a FEPASA, ficamos junto com a UMED, né? Que a UMED fica no térreo, a gente fica no primeiro andar, tá ok? Então, ficamos ali no primeiro andar, o nosso telefone tá aí também, o nosso e-mail é sereste@araraquara.sp.gov.br, tá ok, pessoal?
Espero ter ajudado. Muito obrigada pela oportunidade e estamos à disposição para dúvidas, orientações, enfim, para o que precisarem, tá ok? Muito obrigada. Até mais.